com você, principalmente se você tem a nossa idade, né? Tá ali na casa dos 50, né? Você vai lembrar como foi um pouco da sua criação, e se você é pai nessa geração atual, preste atenção como deve ser também a relação com os seus filhos, tá? A gente vai falar sobre parentalidade, que é a relação entre aqueles que cuidam, educam e compõem também o núcleo familiar de uma criança. A gente tá recebendo a psicóloga Jaqueline Leão, já deu um spoiler aqui nos bastidores do quanto essas relações ajudam a consolidar emocionalmente, Thaís, o relacionamento entre pais e filhos e principalmente como será o futuro desses filhos, tá? E eu já vou fazer uma provocação para ela, de como as práticas parentais influenciam o desenvolvimento emocional das crianças. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. É um prazer estar aqui. As práticas, de verdade, essa relação é direta, né? A criança tem necessidades emocionais, todos os seres humanos têm necessidades emocionais, nós nascemos com elas e morremos com elas. E essas necessidades emocionais precisam ser nutridas. Essas necessidades emocionais, elas existem para aproximar o ser humano dos seus principais cuidadores. Porque a nossa espécie é uma espécie que só fica adulta a partir dos 20 anos, então nós precisamos de muito tempo de cuidado para sobrevivermos. Essa é uma questão genética. Né? É uma questão de sobrevivência da espécie. E é claro que a qualidade do atendimento dessas necessidades, que necessidades são essas? Proteção, segurança, cuidado, expressão das emoções, afeto, limite, todas essas, empatia, todas essas são necessidades emocionais que precisam ser, na verdade, nutridas para todos os seres humanos. Na infância, a nutrição dessas necessidades básicas vai determinar como a personalidade dessa criança vai ser formada, vai determinar a qualidade do vínculo entre os pais ou os principais cuidadores e essa criança, e isso vai fazer com que essa criança se desenvolva de maneira saudável, emocionalmente, fisiologicamente e emocionalmente também. Isso vai repercutir, na verdade, na vida inteira do indivíduo. E também na maneira como esse indivíduo vai olhar para os seus filhos mais tarde. A continuidade. A continuidade, a transgeracionalidade. Nós entregamos aquilo que nós recebemos, mas se tivermos informações, nós podemos entregar melhor. A gente estava aqui ouvindo e batendo um papo antes de te chamar para essa entrevista, e ouvindo os relatos aqui, é engraçado como o comportamento dos pais de outras gerações, de gerações passadas, não se assemelham com os comportamentos da maioria dos pais desta geração. E a minha pergunta é voltada para isso. Qual é a relação que se faz entre os pais de gerações passadas e os pais de hoje nesse processo de criação de vínculo com os filhos? Perfeito. Thaís, houve uma mudança muito grande, né? As gerações passadas tinham pais, de uma maneira geral, muito rígidos, né? Muito duros. Isso é uma questão cultural, naturalmente. Nós sabemos que nós tivemos uma mudança bastante acentuada na cultura e tudo mais. Hoje os pais são muito mais próximos, mas também os pais hoje são mais distantes no sentido de que são pessoas que trabalham. Os pais trabalham de uma maneira geral, né? Eu acho que houve também as gerações passadas muito rígidas e os pais hoje com uma dificuldade muito grande de dar limites, né? E de alguma maneira muito mais ausentes. As famílias, os pais eram muito mais presentes em casa, na vida dos filhos. Então, houveram muitas mudanças. É lógico que a tecnologia, ela influencia também tudo que está acontecendo. As mudanças são muito rápidas. Às vezes a gente não tem tempo de internalizar tudo isso, elaborar, para poder fazer ainda melhor, né? Acontece também das pessoas que tiveram pais muito rígidos, acabarem sendo pais com muito pouco limite, né? Um desejo de mudar essa realidade, de estar mais próximos das crianças, dos seus filhos. E às vezes isso agudiza, isso também não é bom, porque nenhuma polaridade é o ideal, né? O ideal é que os pais tenham autoridade, afeto, cuidado, presença na vida dos filhos, para que eles possam se tornar adultos emocionalmente saudáveis. Pois é, sem criar, Thaís, super proteção, para que eles também possam caminhar, mas tenham segurança até
vai continuar. Outro exagero que acaba trazendo também uma série de consequências Complica negativas. lá na frente, né? Com certeza, muito. Torna os filhos dependentes, porque pais superprotetores não permitem que os filhos desenvolvam as habilidades que precisam desenvolver. Estão sempre fazendo coisas pelos filhos, protegendo demais, não dão a possibilidade dos filhos explorarem mais o mundo, se socializarem com mais facilidade. Isso também compromete. Muito Tudo em exagero compromete. Jaqueline, o que é mais comum? Uma pessoa que não teve, por exemplo, o carinho, o abraço, o afeto ali diário dos seus pais, é mais comum que esse filho, dentro desse processo de crescimento, ele lá na frente reproduza a mesma coisa que ele teve ou o contrário? Eu não tive, eu vou dar o que eu não tive. Thaís, as duas coisas podem acontecer, isso vai depender de algumas questões. Vai depender do temperamento dessa pessoa, porque existem pessoas que têm, por natureza, um temperamento mais amoroso, isso vai interferir, vai influenciar, mas não só isso também. O nível de informação que as pessoas têm a respeito da necessidade de nutrir essas questões emocionais, né? Então, é claro que quanto mais informados os pais estiverem, e hoje existem inúmeros educadores parentais, né? Justamente porque os pais, eu percebo como psicóloga, que os pais estão um pouco perdidos, né? A gente sente uma necessidade de busca de informação, uma necessidade de orientação no sentido de como limitar as crianças. Hoje é difícil você dar limite, né? As tecnologias também contribuíram muito para essa falta de limite. Então, depende muito do indivíduo, do temperamento, do nível de informação que ele tem e do nível, naturalmente, de interesse que ele tem em se voltar para essas questões. Quanto mais informados, naturalmente, é melhor os caminhos que os pais vão tomar. Vou fazer uma provocação, essa mais séria, tá? Ou pelo menos de maior reflexão. Qual o impacto da saúde mental dos pais no relacionamento com os filhos? O impacto é direto. Absolutamente direto. Pais saudáveis, né? Mentalmente saudáveis, pais que têm toda uma condição emocional de estar, de se dedicarem, naturalmente, eles vão causar um impacto diferente daqueles pais que, porventura, têm um transtorno qualquer psíquico. Pais deprimidos, pais muito ansiosos, pais com alguns transtornos que podem comprometer muitíssimo a vida dos filhos, como, por exemplo, transtornos de personalidade. Isso realmente causa danos, traumas, porque pais deprimidos não estão presentes emocionalmente para os seus filhos. Pais ansiosos tornam os filhos absolutamente ansiosos. Pais com transtorno de personalidade, de uma maneira geral, são pais abusivos. Isso é um problema. Eu ouvi falar outra vez, rapidamente, de pais narcisistas, né? E aí uma pessoa próxima falou, não, porque eu estou fazendo terapia e tal, aí abordou isso. Eu não tinha esse conceito claro, né? E não sabia o que é que isso representava na relação do processo de educação, né? De quanto aquela pessoa que eu via, porque convivia há algum tempo, se preocupava primeiro em si, segundo em si, terceiro em si. Isso. E não no núcleo familiar, e isso impactou nessa pessoa que falava conosco. E não só o autodirecionamento, mas uma coisa muito grave é que pais narcisistas, eles são pais absolutamente demandantes pela performance dos filhos. Porque para os pais narcisistas, os filhos são como extensões deles próprios. Então, os filhos precisam representar aquilo que para os pais, na verdade, é prioritário, que é alta performance, status, para que eles sejam reconhecidos como pais de sucesso, digamos assim. Vamos falar sobre o talk? Muito disso que estamos falando aqui vai ser discutido no talk. Aqui foi só um pequeno spoiler, olha, parou o estúdio aqui. O Kel ficou congelado, né? É o talk, né? Nele será discutido também sobre parentalidade, que é isso que a gente está falando. Sobre. O talk, na verdade, é um evento que faz parte de um projeto de prevenção de saúde mental, né? É um evento que vai acontecer aqui em Maceió nos dias 29 e 30, agora de agosto. E é um tema que traz para população as questões que são frequentes nos consultórios de psicologia.
as dificuldades com parentalidade, as dificuldades com relacionamentos, as dificuldades com eventuais filhos que têm neurodiversidade, perfeccionismo, enfim, todas essas relações abusivas, todas essas questões que estão dentro das famílias, né, e que nós precisamos cuidar. Nós precisamos levar essas informações para os leigos. Essas informações estão naturalmente em todos os congressos que nós, psicólogos, psiquiatras, frequentamos. Mas essas informações não chegam à população final. E para prevenção da saúde mental, porque saúde mental não é transtorno mental. Quando a gente fala de saúde mental, logo a gente lembra de transtornos mentais. Saúde mental é manter o núcleo familiar, porque é na família que tudo começa. Emocionalmente saudável. E para isso as pessoas precisam ter informações. Então, o objetivo do Talk é esse. É trazer esses temas, que são temas corriqueiros nos nossos consultórios, para que as pessoas possam se conhecer, se autoconhecer, repensar suas relações familiares, amorosas, com os filhos, repensar o seu lugar no mundo e como é que essas pessoas estão se colocando no mundo. Nós vivemos num mundo de consumismo, nós vivemos num mundo em que todo mundo precisa ter sucesso, alta performance, e às vezes isso acaba sendo prioritário, exaustivo, e acaba trazendo alguns problemas. Sem falar em violência doméstica, em questões que também afetam as nossas famílias. Quem se interessar em participar do evento, será um evento aberto ao público? Qual o público destinado? Aberto ao público, essa é a nossa intenção. Vai ser isso, o serviço. Então vamos lá. Na Associação Comercial, dia 29 e 30 de agosto, quem quiser saber mais informações pode entrar no Instagram @insere.psi ou pelo telefone 99302-2121. Tá certo. Jaqueline Leão, psicóloga, dando uma aula aqui pra gente, uma pré-terapia. Vamos entender, né? Vamos entender melhor. Você vai na terapia, ouve essa sinceridade e você sai, né? Já equilibrado. Vamos marcar essa consulta o mais rápido possível. Vamos lá, vamos cuidar da saúde mental, isso é fundamental. Muito Show, bom. Boa muito comunicação bom, na manhã da segunda-feira para você já começar organizando aí também os seus pensamentos e a sua agenda, tá? Dia 29 e 30 na Associação Comercial, tá? Não perca, evento aberto. 99302-2121. Isso, que memória. Show E de bola. @insere.psi. Ela é a parte emocionalmente equilibrada. Eu tô vendo. Da dupla, viu? E a memória é ótima. A memória é boa. 7h02, essa é a primeira hora do Jornal da Mix, no oferecimento